Um estudo bíblico de excelência para o crescimento espiritual da igreja. Uma igreja fortalecida para transformar a sociedade. Revistas de escola dominical da CPAD. E no segundo trimestre vamos estudar nas lições bíblicas adultos a Igreja Eleita. CPAD, a editora da escola dominical. Lições Bíblicas Adultos. Glória a Deus, eu queria saudar os irmãos com a paz do Senhor. Queria agradecer a presença de cada um de vocês nas nossas aulas. Espero que tenham feito boa prova. Essa é a nossa segunda lição. Quero agradecer mais uma vez aos irmãos da Elbetel Sede pela participação, tá bom? Eu queria que você curvasse a sua cabeça. A partir de agora nós vamos iniciar a nossa aula. Eu queria que toda distração, que esteja nesse momento aí ao teu redor, possa ir embora, para que você possa escutar bem a palavra de Deus, aprender mais na nossa escola bíblica dominical, tá bom? Vamos curvar a nossa cabeça e vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, eu quero te agradecer, Senhor, nesse momento, pela oportunidade de ministrar a escola bíblica dominical, aonde o meu irmão, a minha irmã estiver, que tu possa visitá-lo, Senhor, nos dá capacidade, Senhor, nos dá inteligência, nos dá, Senhor, mente rápida, nos dá capacidade de entender bem qual é a tua vontade para as nossas vidas. Que o Senhor possa continuar falando e através dessa segunda aula, tu possa trabalhar em áreas de nossas vidas, nos dando a certeza de nossa salvação, nos dando a certeza que fizemos a melhor escolha, Senhor, que é o teu Filho amado Jesus Cristo. Tira, Senhor, todo o empecilho do inimigo, não deixa que nada venha impedir a ministração dessa aula. Que tudo seja para a honra, glória, louvor e adoração do teu santo e eterno nome. E você que está em casa, diga amém. Hoje nós vamos falar sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Esse tema que nós vamos estar falando, como foi dito na nossa lição anterior, ela tem a ver com a carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, tá bom? Nós aprendemos na lição passada alguns pontos importantes. Aprendemos que o escritor da carta foi o apóstolo Paulo, aprendemos que ele escreveu essa carta em prisão domiciliar, ele escreveu provavelmente entre os anos 61 e 62, tá bom? Nós aprendemos também na lição anterior que, de acordo com o autor do nosso estudo, provavelmente o apóstolo Paulo tinha intenção de ministrar sobre a vida dos novos convertidos da igreja de Éfeso, trazendo unidade a todos aqueles que conheciam ao Senhor, tanto judeus como aqueles que eram helenistas, tá bom? Aprendemos que a cidade de Éfeso era uma cidade grande, com aproximadamente 500 mil pessoas, e que ela vivia, a sua economia basicamente era da idolatria. O que gerava grande renda para aquela cidade eram as estatuetas que eram feitas de prata. Naquela cidade era adorada a deusa Diana ou Artemis para alguns, tá bom? Esse é um breve resumo da nossa lição anterior. Vamos continuar falando sobre a carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. O tema da nossa escola bíblica, como é de conhecimento de todos, é a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo, selada com o Espírito Santo da promessa. É o segundo trimestre da escola bíblica dominical, você que tem a revista da CPAD, tá bom? Então vamos dar início à nossa aula. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 1. O texto áureo da nossa lição diz o seguinte: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Éfeso capítulo 1, versículo 13. A verdade prática dessa lição nos diz: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Eu queria ainda que você abrisse a sua Bíblia, você que tem revista, em Éfeso capítulo 1, vamos fazer uma leitura do versículo
3, 4 e do 9 em diante. Diz assim a nossa leitura bíblica em classe. Palavra do Senhor. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Versículo 9. Descobrindo-nos o ministério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Versículo 11 diz, nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor de sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, pois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos estar falando hoje sobre 3 pontos muito importantes no estudo da carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. O primeiro, como foi dito, nós vamos falar sobre a nova posição em Cristo. Segundo ponto, uma vida cristocêntrica neste mundo. E o terceiro ponto, o Espírito Santo como penhor da nossa herança. Tudo isso falando da sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Você que tem revista, abra sua revista desde já, para que você possa estar nos acompanhando nesse estudo. A introdução da nossa lição vai dizer o seguinte. Nesta lição vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que na carta o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos. Ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Você já parou para pensar o que foi que Jesus Cristo realmente fez por nossas vidas? A palavra de Deus diz que nós tínhamos caído desde do início da criação do homem, Adão e Eva, nós tínhamos pecado contra Deus. Hoje nós vamos aprender que o apóstolo Paulo, ele ensina à igreja que o Senhor Jesus Cristo nos resgatou e que existe sublimidade da parte de Deus, né, com muitas bênçãos para as nossas vidas. Algo do céu, algo sublime, algo divino foi derramado sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós somos eleitos no Senhor, nós recebemos uma promessa de morar no céu. E como diz a nossa lição, o apóstolo Paulo aprendeu a glorificar a Deus por causa de tudo isso. Pelo que Deus fez, pelo que Ele continua fazendo, pelo que Ele vai continuar a fazer em nossas vidas. É por isso, meu irmão, que é importante você entender tudo aquilo que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso. O autor da nossa escola bíblica, ele inicia sobre a nova posição em Cristo. Qual é o posicionamento do apóstolo Paulo ao abrir esse texto, né, o capítulo de número 1? Ele vai dizer, primeiramente, que o apóstolo Paulo, ao escrever para a igreja de Éfeso, ele impõe, né, a nossa posição diante de Jesus Cristo. Ele vai nos colocar diante de Deus, ele vai nos apresentar a Deus nesse novo momento de nossas vidas em Cristo Jesus, abrindo todo esse texto com uma doxologia. E o que seria isso? Seria uma exaltação, uma espécie de rito religioso onde nós engrandecemos alguém, e neste caso,
o apóstolo Paulo abre a sua mensagem, né, doxológica, expondo para a igreja que Deus é um ser superior. Ele diz à igreja que Deus é digno de todo louvor, de toda adoração. Por isso, da doxologia. Nós não podemos esquecer nunca de reconhecer quem Deus é. Em nossas orações, no nosso viver, no nosso falar, no momento de bem dizer, de louvar a Deus, nós nunca podemos deixar de ser doxológicos, né, em nossas afirmações. A doxologia não pode fugir na nossa maneira de viver, ou seja, nós não podemos deixar de dar glória a Deus, de engrandecer o seu nome, de falarmos dele como ele é, grande e poderoso Deus. Sobre a doxologia, o escritor da nossa escola bíblica vai dizer o seguinte: após expor os versículos de abertura da epístola, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de texto que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Ele começa pela frase: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, onde bendito significa digno de louvor. O apóstolo dá sequência até o versículo 14 por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Nesse trecho bíblico, trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do seguinte refrão: para louvor e glória da sua graça, ou para louvor da sua glória. Aquele ao qual devemos adorar está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo, uma clara referência à Santíssima Trindade, com ênfase na natureza divina de Jesus, seu Filho. Então, a primeira coisa que nós temos que aprender sobre esses primeiros versículos é que o apóstolo Paulo jamais escreveria a igreja sem antes exaltar o nome do Senhor, sem antes usar da doxologia, né? Do engrandecer, do enaltecer, do trazer à igreja a imagem de que o Deus que nós servimos, ele é grande, é poderoso, por isso ele exalta. Ele nos faz lembrar que esse Deus a quem servimos, ele é o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O segundo ponto abordado são as bênçãos espirituais. Nós temos que entender que em Jesus Cristo, diante do seu corpo, fazendo parte dele, nós recebemos muitas bênçãos. E aqui vale a pena a gente dizer para o aluno, para o ouvinte, que bênção não significa apenas coisas materiais. Nós costumamos achar que bênção é ganhar um carro, é ganhar uma casa, que bênção de Deus é ser um homem farto, ter a sua mesa cheia de comida, ter a sua geladeira sempre abastecida. E nós vamos aprender com o apóstolo Paulo que, mais do que essas bênçãos que a traça corrói, a ferrugem corrói, mais do que isso, Deus nos concedeu bênçãos sem medidas e bênçãos espirituais. Muitas bênçãos que homem nenhum pode roubar de nossas vidas. E é isso que o apóstolo Paulo vai dar, né, a entender a igreja após enaltecer e engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo. Sobre a nossa escola bíblica, diz assim o texto a respeito das bênçãos espirituais. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios, capítulo 1, do versículo 3 ao 14. Tais como: Deus nos elegeu para sermos santos. A primeira bênção aqui mencionada pelo apóstolo Paulo é a santidade. Santidade, irmão, uma bênção que provém de Deus sobre as nossas vidas. A palavra de Deus, ela nos exorta. O Senhor nos ensinou isso. Sermos santos como Deus é santo. E ser hoje uma pessoa santa, viver como uma pessoa santa, é bênção de Deus. Porque se não fosse o Senhor nos abençoando, se não fosse a mão de Deus nos ajudando, de forma nenhuma conseguiríamos ser santo diante da sua presença. A segunda bênção espiritual que o apóstolo Paulo cita, ele diz:
predestinou-nos para sermos filhos. Ninguém é filho de Deus por causa das coisas terrenas, por causa das coisas do mundo. A palavra de Deus diz, ele veio para o que era seu. Os seus não receberam, mas a todos que o receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Essa é outra bênção mencionada pelo apóstolo Paulo, desse grande Deus poderoso que nos resgatou. O Senhor não nos abençoa apenas, trazendo santidade, mas Ele nos faz também sermos filhos. Ele nos faz lembrar que Ele nos comprou com seu sangue. A terceira bênção mencionada pelo apóstolo Paulo, ele vai dizer que Deus, predestinou-nos para sermos filhos, nos fez agradáveis para si. Isso é uma bênção. Muitas vezes a gente não para refletir sobre isso. A palavra diz que nós éramos inimigos de Deus. Todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. Todos foram afastados da convivência com o nosso Pai, o nosso Deus. E o Senhor nos tornou agradáveis novamente para si. Uma coisa agradável, irmão, é uma coisa que nos traz alegria. É uma coisa que nos traz felicidade. Às vezes nos agradamos pelo abraço do pai, pelo abraço da mãe. Nos agradamos por um presente que recebemos em nosso aniversário. Por um filho que foi gerado no ventre de uma mãe, nasceu. Nos agradamos com muitas coisas. E Deus também, Ele trouxe o homem de volta para a sua presença. Ele conseguiu, pelo seu poder, pelo seu sacrifício na cruz do Calvário, Ele conseguiu de novo nos tornar agradáveis para si mesmo. Porque diz a Bíblia que Jesus levou sobre si os nossos pecados. E não havendo mais pecados, para estar diante de Deus, afrontando a sua santidade, o Senhor transformou as nossas vidas e nos justificou. Então, esta é uma bênção que o Senhor trouxe para as nossas vidas e ela não é da terra, ela é uma bênção espiritual. Outro ponto que o apóstolo Paulo traz à memória da igreja é que ele nos remiu por meio do sangue de Cristo. O Senhor nos trouxe a presença de Deus, não foi com sangue de bode, não foi com sangue de animais. O Senhor nos remiu pelo sangue de Jesus Cristo, pelo sacrifício de Jesus Cristo. E isso é uma bênção, irmão, que não é da terra. Que homem poderia nos salvar? Que homem poderia remir as nossas vidas, nos justificar, nos trazer de volta até a presença do Pai? Isso é bênção de Deus, é bênção dos céus. A Bíblia diz que ninguém subiu aos céus, senão aquele que desceu. Jesus é presente dos céus aqui para nós, dessa terra. Outro ponto que o apóstolo Paulo cita é que o Senhor acolheu-nos por sua vontade redentora. Aprenda isso. De maneira nenhuma, irmão, poderíamos alcançar o céu se não fosse a vontade de Deus de salvar a humanidade. O nosso Redentor, Jesus Cristo, o fez isso por sua única e exclusiva vontade. Ele propiciou para si o sacrifício. Na antiguidade, quando alguém ofendia o seu Deus, a sua divindade, era comum que, para que toda aquela ira, todo aquele furor das suas crenças religiosas, eles acreditavam que, levando um sacrifício até o seu Deus, eles propiciariam paz, eles providenciariam, algo novo entre o relacionamento deles e o relacionamento do seu Deus, do seu falso Deus. A Bíblia diz que Jesus propiciou esse novo momento. Não foi homem, foi o próprio Deus. Não foi homem que levou para Deus um sacrifício, mas o próprio Deus propiciou para si mesmo, providenciou para si mesmo a oferta, que foi o seu Filho Jesus Cristo. A palavra de Deus ainda diz: revelou-nos a palavra da verdade. Escute, quantas pessoas estão no mundo nesse momento que escutam uma rádio, escutam a televisão, escutam um ministro do evangelho pregando e não conseguem compreender a grandeza dessa palavra. O fato de você ter entendido, o fato de você estar aqui nessa escola bíblica dominical é sinal que Deus revelou para você
deu entendimento a você a respeito da salvação, do sacrifício, do amor de Deus pela sua vida. Isso é bênção do céu. Compreender as Escrituras, compreender o meu pecado, compreender quão estávamos distante de Deus, através da palavra do Senhor, é um milagre. O fato de estarmos aqui é um milagre. E você tem que dar glória a Deus como o apóstolo Paulo fez. Você tem que agradecer a Deus todos os dias, porque isso também é uma bênção de Deus, que não vem da terra, vem do céu. A palavra diz ainda assim: selou-nos com o Espírito Santo da promessa. Não existe bênção tão grande como essa, de receber Deus em sua vida. A palavra de Deus, ela diz que o Senhor nos selou, nos tornou propriedade sua. Ele nos marcou. Eu não sei se você já viu como funciona dentro de uma fazenda a marcação do gado. O dono vem com ferro muito quente e lança sobre o lombo do animal e o marca, dizendo para toda pessoa que o vê: este animal está selado com a minha marca, ele é propriedade minha. Ainda que ele venha a ser roubado, todos saberão que foi roubado de mim. Quando Deus nos sela com o Espírito Santo, Ele está fazendo algo muito semelhante a isso. Ele nos marcou. Ele está dizendo para o mundo: você é propriedade de Deus. Ele está dizendo para você: você é meu, eu te comprei, você agora é parte de mim. Não foi com ouro, com prata, com coisas tão pequenas desse mundo que Jesus nos comprou. Ele nos selou com o Espírito Santo, porque Ele nos comprou com o sangue do seu Filho. O Senhor nos selou, nos marcou e disse: vocês são propriedade minha. Isso é bênção do céu, irmão. Isso é bênção de Deus. Outra bênção, ele ainda diz assim: ainda garantiu a validade da promessa. Eita, Deus grande. O Senhor, além de nos ter selado, Ele garantiu que essa promessa é verdadeira. Ele verdadeiramente marcou e disse: essa marca tem valor. Ele garantiu a validade. Você tem que permanecer na presença de Deus para não se perder, para não se extraviar. O apóstolo Paulo escreve à igreja falando também sobre essa nova condição do homem perante Deus. Nós vamos aprender aqui no tópico 3, ainda falando sobre a nossa nova posição em Cristo, essa nova condição. Diz assim o nosso estudo bíblico: a expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual de sua pessoa e obra realizada no Calvário. Relaciona-se ainda com a nossa experiência. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo. Isto é, o oposto da antiga vida em Adão, escravizada pelo pecado. Romanos capítulo 5, do versículo 11 ao 15. Desse modo, não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz. Romanos capítulo 5, versículo 8. Portanto, nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo, e por isso desfrutamos de todos os benefícios advindos dessa redenção. Você já parou? Pensou? Refletiu sobre isso? Que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e Deus fez tudo novo. Você já parou para pensar sobre isso? Que hoje você vive em novidade de vida. Era isso que o apóstolo Paulo estava escrevendo à igreja. Que não somente Deus é grande, na sua doxologia, que não somente Ele nos abençoou com as ricas bênçãos, mas que Ele também nos transformou em outra pessoa, em nova criatura. Nós agora somos nova pessoa, nós somos cidadão do céu, como disse Cristo, escrevendo, ali no livro do céu, na sua oração, creio eu, digo isso de mim, que ele ora ao Pai dizendo o seguinte: Pai, eu dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como do mundo eu não sou. Eles receberam a palavra, você recebeu a palavra,
E essa palavra, quando entrou no teu coração, ela te transformou em uma nova criatura. Eu creio que ali Jesus estava dizendo aos céus, à terra, ao inferno: esses homens e estas mulheres não são mais da terra. Eles são do céu, são cidadão do céu. Essa é a nossa nova condição, que o apóstolo Paulo queria que a igreja estivesse informada. Nós somos novos em Cristo Jesus, nós nascemos para Deus. Amém? Eu gostaria que você continuasse na sua leitura, porque nós vamos para o nosso segundo ponto. Amém? Diz o seguinte: uma vida cristocêntrica nesse mundo. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor de sua glória. Vida cristocêntrica. O que é isso, pastor? Uma vida cristocêntrica é uma vida semelhante à de Cristo. Assim como uma mensagem cristocêntrica aponta para Jesus Cristo, uma vida cristocêntrica, ela também aponta, o alvo dela é Jesus. Uma vida cristocêntrica, ela tenta assemelhar em tudo na sua vida a imagem de Cristo. Ela tenta falar como Jesus, ela tenta andar como Jesus, ela tenta parecer com Jesus, porque ela foi chamada para ser discípulo. E discípulo não é aluno. O aluno, ele pode ou não parecer com o seu mestre. O aluno pode seguir ou não a profissão do seu mestre, mas o discípulo, ele é como o seu Senhor. Então, no tópico 2, falando aqui sobre a vida cristocêntrica neste novo mundo, nós vamos falar sobre a revelação desse mistério que o apóstolo Paulo assim descreve. Diz assim a palavra do nosso estudo. A frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Essa verdade diz aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberania e vontade, com o propósito de salvar os pecadores. Essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito, isto é, de acordo com o que lhe agrada fazer por amor e misericórdia. Sua vontade foi executada conforme seu desígnio por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência. Então, nós temos aqui que aprender algo sobre esse escrito do apóstolo Paulo à igreja. Ele diz que todo o agir de Jesus, todo falar, toda a obra salvífica de Deus, ela também tinha um propósito de revelar aquilo que estava oculto desde a fundação do mundo, de revelar que Deus tinha interesse e tem interesse em nos salvar. O apóstolo Paulo, ele escreve a respeito da vida cristocêntrica, dizendo que hoje nós somos capazes, de entender o mistério que estava lá oculto desde a fundação do mundo. Quantas vezes o homem sacrificou bodes, animais? Quantas vezes houve sacrifícios lá no tabernáculo no deserto? Tabernáculo construído a pedido de Deus. E as pessoas não entendiam o mistério da salvação. Não entendiam a comunicação de Deus para com os homens. Hoje, nós entendemos de maneira clara, porque nos foi revelado de maneira clara. Estou aqui falando com vocês e o pastor Alex acabou de fazer uma ligação. Tá bom? Deixa eu tirar aqui. Então, o Senhor nos mostrou de maneira muito clara qual era a sua intenção através do sacrifício de Cristo, ou seja, aquilo que estava oculto, agora é entendido por todos nós. O tópico 2 diz assim, ainda a respeito do nosso estudo. O Senhor fez isso, na plenitude dos tempos, ele revela Cristo na plenitude dos tempos. Diz assim a palavra de Deus, de acordo com o que o apóstolo Paulo escreveu. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isso inclui tudo o que foi criado por Cristo, para
Cristo e o que subsiste em Cristo. Implica dizer que todo o universo, céus e terra, estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Essa declaração não tem conotação universalista. A ideia de que no fim todos serão salvos, mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Cristo, a cabeça da igreja, também a cabeça do universo. A dispensação ou administração desse plano será na plenitude dos tempos. Aqui, a palavra grega para tempos não é cronos, que traz uma ideia de cronologia, mas kairos, que se refere ao tempo divino previamente determinado para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo. Falando sobre a plenitude dos tempos, o apóstolo Paulo fala que, quando isso acontecer, amados, quando Cristo tiver cumprido aqui embaixo o projeto de evangelização, o projeto de salvação, alcançando vidas nos 4 cantos da terra, aquilo que ele determinou a igreja fazer, quando tudo isso tiver sido completado, na plenitude dos tempos, Deus restaurará todas as coisas, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Não que o céu, nesse momento, esteja desmantelado, né? Aqui fala no sentido de trazer tudo à presença de Cristo. Que todo poder, né, esteja em sua mão reconhecida, né, isso por toda a igreja, por toda a criação, por todo o universo. Ainda que o próprio Cristo tenha dito, né, todo poder foi me dado no céu e na terra. A plenitude dos tempos, ela vai trazer restauração à humanidade. Nós ainda não estamos completamente, né, restaurados no sentido da humanidade, né? Os céus ainda estão divididos da terra. Ainda que o reino de Deus já esteja conosco, ainda que o reino de Deus esteja em nós, Jesus ainda tem uma grande obra para realizar. E quando ele realizar essa obra na plenitude dos tempos, todas as coisas vão convergir para ele. Os céus convergem para ele em sua totalidade, a terra converge para Cristo em sua totalidade. Jesus vai restaurar tudo que foi contaminado pelo pecado, pela nossa desobediência, pela nossa incapacidade de servirmos a ele em fidelidade. Tá bom? Vamos seguir o nosso estudo. Diz assim no ponto 3, né, a respeito ainda de uma vida cristocêntrica nesse mundo. Louvor da sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes, judeus e gentios, a igreja. Paulo muda do pronome nós, ele e os judeus, para o também vós, os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é senão louvar e glorificar a Deus. Isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar outros a fazer o mesmo. Por conseguinte, tudo o que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. Então, tudo que Deus fez foi para louvor da sua glória. Foi para engrandecimento do seu nome. Tudo o que Deus fez em Cristo, todas as bênçãos que ele derramou sobre a sua vida, todo o propósito que ele levantou na terra, para a salvação dos homens, para a restauração da humanidade, para convergir tudo em Cristo. Tudo ele fez para louvor e glória do seu santo e eterno nome. Amém? Eu queria que você avançasse junto comigo sobre o terceiro tópico da nossa segunda lição. Nós estamos bem pertinho já de concluir, tá bom? O terceiro tópico fala de o Espírito Santo, penhor da nossa herança. A palavra penhor, ela fala de algo que foi dado, né, como fiança. Foi dado para garantir que aquilo verdadeiramente se cumpra.
quando você penhora um objeto seu, o seu carro, sua casa, você está dizendo: se eu, de alguma maneira, não tiver capacidade de pagar, então esse imóvel, esse carro vai pagar aquilo que eu estou devendo. A palavra de Deus, né, descrita aqui pelo apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja, ela diz que o Espírito Santo é esse penhor. Ele é a fiança, né? Aqui nós estamos traçando uma palavra próxima daquilo que Deus fez, mas verdadeiramente o Espírito Santo foi dado como demonstração de Deus que a conta está paga, que não existe nada que possa se levantar para roubar de nós aquilo que já é nosso. O Espírito Santo é o selo e o penhor da nossa herança. É Ele quem testifica em nós que nós somos filhos de Deus. Por isso da importância, você que ainda não aceitou Jesus, se essa escola bíblica alcançar a sua vida, entregue a sua vida ao Senhor. A palavra de Deus diz que quando confessamos ao nome do Senhor Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. E Ele testifica dentro de nós que nós somos filhos de Deus. Vamos seguir o nosso estudo? Diz assim, leia junto comigo. O Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação, idealizado por Deus Pai. O selo do Espírito Santo. Tópico 1. Aquele que ouve a palavra de Deus, o evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade, de posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus, Romanos 8. E o maligno não lhes toca. Assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem o papel fundamental de regenerar, purificar e santificar o pecador. Ele é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 7 e 8. E que também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você anda frutificando para Deus? A palavra de Deus diz que quando o Espírito Santo de Deus habita em nós, quando existe abundância desse ser em nossas vidas, nós produzimos fruto. E se não produzimos frutos, é porque algo em nós precisa ser consertado. Algumas plantas, algumas árvores frutíferas, elas chegam um período do tempo que elas deixam de dar mais fruto. E a gente precisa colocar vitamina, a gente precisa tratar, porque algumas vezes a incapacidade de gerar frutos é gerada por fungos, por bactérias, por alguma doença. O Espírito Santo que está em nós, que foi dado por Deus, ele é o selo. Ele é a marca que identifica que somos de Deus. Na antiguidade, os selos eram utilizados para dizer que uma carta, uma correspondência, pertencia verdadeiramente ao seu dono. Por exemplo, era comum que reis criassem o seu próprio selo. Eles confeccionavam anéis com uma imagem de um animal, com o seu escudo, talvez com a sua assinatura. E esses anéis eram utilizados como selo. Eles derramavam algumas gotas, né, daquilo que hoje nós temos de cera para vela, sobre uma carta, e colocavam a sua marca. E ali aquela carta estava selada como carta do rei. Ao fazer aquilo, ele estava dizendo que aquilo era propriedade sua. Que não era uma carta qualquer, mas era uma carta do rei, porque tinha a marca do rei, e ninguém poderia tocar naquela carta, a não ser a pessoa a qual o rei enviou a carta. A palavra de Deus diz que o diabo não nos toca, não pode, porque o Espírito Santo nos selou. Aqueles que são de Deus, o diabo não lhe toca. É por isso, meu irmão, que você não precisa ter medo de macumba, você não precisa ter medo de feitiçaria, você não precisa ter medo de maldição, porque aqueles que são de Deus, o inimigo não lhes toca. Você pode dar glória a Deus e aleluia aonde você está? Porque você foi selado pelo Espírito Santo. Que coisa maravilhosa.
nós estudarmos a respeito das grandezas de Deus. Vamos continuar. O Espírito Santo, além de selo, ele também é penhor, como já foi dito. Vamos entender mais um pouco sobre isso. O termo grego arabon, né, o arrabon, pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia ou ainda primeira parcela. A palavra tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou a garantia do pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Oh, aleluia! Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente de sua conduta, mas que a redenção está validada aos eleitos em que permanecem fiéis. Deixa eu fazer uma observação aqui. Nós vamos falar na próxima aula sobre 2 pontos muito polêmicos. Vamos falar sobre arminianismo e o calvinismo, né? Porque é tema da nossa lição, eleição e predestinação. Nós estamos falando, somos eleitos, mas a nossa visão de eleição é diferente, tá bom? O autor aqui diz o seguinte: o Espírito Santo nos garante, nos dá a certeza que somos salvos, que fomos eleitos por Deus. Mas isso não quer dizer que uma vez salvo, sempre salvo. Não. Nós fomos eleitos para permanecer em Cristo. Se nós viermos a nos desviar, esse selo vai embora. Se nós apostatarmos da fé, essa marca vai embora de nossas vidas. Porque assim como Deus é poderoso para nos marcar como propriedade sua, Ele também é poderoso para nos rejeitar. Não foi isso que a palavra de Deus nos ensinou, que o Senhor Jesus nos ensinou? Que nós somos galhos enxertados na videira verdadeira. Nós somos enxertados naquele povo que tinha promessa de Deus, o povo hebreu, o povo judeu. E assim como Deus lançou fora os galhos que não prestavam da árvore verdadeira, o Senhor também nos lançaria fora, caso viéssemos a distanciarmos dele a nossa vida. Tá bom? Então, temos que entender isso. Nós somos eleitos por Deus. Mas a nossa eleição é até o momento em que permanecemos na presença de Cristo. Eu gostaria de fazer uma leitura que está no nosso credo de fé da Igreja Batista El-Betel. Somos arminianos, tá certo? Nós acreditamos na presciência de Deus, acreditamos na eleição mediante a presciência. Acreditamos na predestinação, mas a predestinação que Deus predestinou a igreja a morar no céu, tá bom? Então vamos acabar com essa falácia de uma vez salvos, sempre salvos. Tem gente que acredita, você não pode acreditar nisso, que uma pessoa depois que aceita Jesus, ela se tornou um eleito, ela recebeu o Espírito Santo, então ela pode sair da igreja, ela pode ir para o mundo, ela pode pecar, ela pode fornicar e se prostituir. Porque independente do que vai acontecer depois que ela aceitou Jesus, ela vai ser salva. Eles acreditam que Deus já destinou isso. Uma vez salvos, sempre salvos. Você não pode acreditar nisso. Isso é um erro teológico, é um erro doutrinário. A palavra de Deus está recheada de versículos bíblicos de que a salvação, ela depende da nossa escolha. Ainda que Cristo tenha feito tudo por nós, ainda que Ele tenha morrido naquela cruz, se escolhermos não andar com Ele, nós perderemos a salvação. Deus já fez tudo. O sangue de Cristo foi derramado. Tudo que Deus podia fazer por nós, Ele já fez. A Bíblia diz que aquele que nem seu próprio filho poupou, antes o entregou por amor de todos nós, como também não nos dará também junto com Ele todas as coisas. Agora é preciso estarmos em Cristo. Diz assim, a afirmação do credo, tá bom? Das igrejas Assembleias de Deus do Brasil, também a nossa base doutrinária, o nosso credo. Diz assim: rejeitamos a afirmação, segundo a qual, uma vez salvo, salvo para sempre, pois entendemos, à luz das Sagradas Escrituras, que depois de experimentar o milagre do novo nascimento, o crente tem a responsabilidade de zelar pela manutenção da salvação a ele oferecida gratuitamente. Está lá em Hebreus 3:12. Não há dúvidas
quanto à possibilidade do salvo perder a salvação, seja temporariamente ou eternamente. Mediante o mau uso do livre-arbítrio, o crente pode apostatar da fé, perdendo então a sua salvação. Pois que cuida em estar em pé, olhe, não caia. 1 Coríntios 10:12. Aqui temos mencionada a real possibilidade de uma queda da graça. Assim cremos que, embora a salvação seja oferecida gratuitamente a todos os homens, uma vez adquirida, deve ser zelada e confirmada. Então guarda essa mensagem no coração. Você não pode se afastar de Deus. Você não pode deixar o diabo te enganar. Jesus prometeu a salvação para a igreja. Ele predestinou a salvação para a igreja. Se sairmos da igreja, nos tornamos ímpios. E a palavra de Deus diz que os ímpios também estão predestinados ao inferno, à condenação. Isso quer dizer o quê? Que só existem dois lugares. Ou é céu ou inferno. Ou estamos na igreja ou fora da igreja. E fora da igreja somos ímpios. E se formos ímpios perante os olhos de Deus, nós seremos condenados juntamente com o mundo. Amém? Eu quero concluir o nosso trabalho de hoje dizendo o seguinte, conclusão da lição. Nessa porção da epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus, por meio de Cristo, e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória a Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Glória a Deus e aleluia. Vamos responder a 4 perguntinhas da nossa lição. Primeira pergunta diz o seguinte, você que tem revista. Primeira pergunta. A respeito da sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, responda. Vamos lá? Qual é a característica de Efésios, da carta do apóstolo Paulo à igreja, de Éfeso? A resposta seria a seguinte. O apóstolo Paulo apresenta uma sequência de texto que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Vocês lembram lá da doxologia, quando o apóstolo Paulo ele engrandece, exalta, coloca Deus lá em cima. Amém? Segunda pergunta. De onde provém as bênçãos espirituais? As bênçãos espirituais provêm lá de cima, irmão, não é daqui da terra. Diz a resposta. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Então a tua salvação, ela não é daqui, ela vem do céu. Tudo que tu recebeu da parte de Deus, a santidade, a transformação, o perdão, tudo vem do céu. Terceira pergunta. O que a frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade sinaliza? Você ainda lembra? Fala de quê? Fala daquilo que estava oculto e Deus nos revelou. Tá bom? Diz a resposta do texto. A frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Hoje nós sabemos qual era o plano de Deus para as nossas vidas. O que a expressão também vós indica? Você lembra que o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz que é para nós e também para vós. Diz assim a lição a respeito agora dos ímpios que estavam sendo incluídos, na salvação. Paulo muda do pronome nós, ele e os judeus, para também vós, os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Então, os ímpios estavam fora dessa promessa, os gentios estavam fora dessa promessa. E aí ele diz, agora vocês que viviam sem Deus, agora vocês estão recebendo a oportunidade de deixar a impiedade e viver para Deus, Deixar de ser gentil e viver para Deus. Vocês agora têm a oportunidade de receberem de Deus uma nova vida. Tá certo? Essa é a afirmação do apóstolo Paulo a respeito também vós. Ele estava ampliando as promessas de Deus a todos os gentios, Aqueles que viviam na impiedade e agora estavam se convertendo ao Senhor Jesus. Nos tempos bíblicos, como era usado um selo? Você ainda lembra? Ele era usado para marcar, para identificar algo que era de alguém.
propriedade de alguém. Se fosse uma carta, ela era enviada até o seu destinatário e o destinatário sabia de quem partiu essa carta, tá bom? Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu queria agradecer a Deus pela oportunidade de estar com todos vocês aqui. Daqui a pouco vocês estão recebendo esse vídeo, né? Após a edição. Vamos estar fazendo uma edição rápida para mandar para o YouTube. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua história, sua família. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Lições Bíblicas Adultos.